Meu nome é Danilo Garcia Mariano, eu participei como bolsista de iniciação científica do projeto Desenvolvimento de Plataforma Computacional para Modelagem Multiobjetivo de Conversores Estáticos. Esse projeto tem como objetivo facilitar o projeto de conversor estático de potência, visando otimizar várias variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, custo, eficiência e densidade de potência, né? Que é quanta potência cabe no mesmo volume, na mesma massa. A ideia dessa ferramenta computacional é ser um software onde o usuário entra com alguns parâmetros de entrada, como a topologia desejada, frequência, faixa de frequência de operação e outros parâmetros. O programa vai então, a partir de um banco de dados que contém todos os componentes possíveis para implementar aquela topologia, ele vai pegar várias combinações desses componentes, gerar simulações no Simulink, para então fazer cálculo de perdas, então contabilizar o custo total, o volume total e todas essas variáveis relevantes. Então, as soluções, né, que são um conjunto de componentes que atenderem aos requisitos de projeto, elas vão ser armazenadas num banco de soluções, né, e as que não atenderem, elas vão ser descartadas. Esse banco de soluções, então, posteriormente, vai ser mostrado graficamente para o usuário, né, um gráfico em que cada eixo é um dos objetivos, uma das variáveis relevantes. Então é possível traçar, encontrar soluções ótimas através de fronteiras de Pareto, por exemplo. Durante esse projeto, eu trabalhei especificamente nos bancos de dados de componentes, né? Esses bancos de dados, os seus esquemas foram implementados por outro integrante da equipe. Eles foram feitos em SQLite e contém capacitores, chaves, todos os componentes necessários para poder projetar determinada topologia. O banco de dados cru em SQLite ele é muito difícil de manipular e, por uma questão de praticidade e até de segurança, foi necessário implementar interfaces gráficas para permitir que o usuário adicione componentes, edite componentes, exclua, crie curvas características, etc. Eu trabalhei especificamente nessa parte, implementando interfaces gráficas utilizando o MATLAB Apps, que é uma ferramenta que permite de forma prática você montar o design de uma interface, posicionando objetos como caixas de texto, botões. E então, quando o usuário interage com esses objetos, são executadas chamadas para o back-end que implementam toda a lógica, né, da interface em si. Uma das variáveis mais relevantes no projeto de um conversor é o custo. E o custo total de um conversor vai ser a soma do custo de cada componente. Por isso é indispensável conhecer o custo de cada componente. Essa informação está disponível em sites de fornecedores, como a Mouser, por exemplo. Porém, como o preço é uma coisa dinâmica que pode mudar ao longo do tempo, não seria legal ter que pesquisar os preços manualmente e atualizar o banco de dados. Então, eu trabalhei também na implementação de uma função em Python que consome uma API do fornecedor Mouser, uma API de busca de custos, né? Então ele recebe uma tabela de um banco de dados ou um componente específico ou vários componentes específicos. Então atualiza esses componentes na base de dados com base nos preços atualizados do fornecedor Mouser. Essa funcionalidade é então integrada no editor de banco de dados com um botão em que é possível atualizar, quando desejado, o preço de algum ou de vários componentes de uma tabela. Trabalhei também na implementação de uma rotina de cálculo de perda de chaveamento de MOSFET, né, com base em um artigo que usa dados de datasheet, né, em especial as curvas características da capacitância de Miller, e essa função foi posteriormente então integrada no algoritmo completo, né, para fazer toda a otimização multi-objetivo. Durante esse projeto eu aprendi muito sobre MATLAB, como fazer interfaces gráficas, aprendi sobre
características reais de conversor estático de potência. Aprendi muitas coisas com o professor orientador e foi uma experiência excelente para mim, para o meu crescimento tanto acadêmico quanto profissional.